Vamos continuar nosso estudo em Gálatas, capítulo 2. Estamos falando sobre aceitação. Nós vimos que algumas pessoas, Tiago, Pedro e João, aceitaram um recém-chegado. O recém-chegado era o apóstolo Paulo. Ele já estava experiente na vida cristã, 14 anos já de vida cristã, e além do mais, ele já veio pronto para a igreja, né? Porque o Senhor Jesus foi quem instruiu. Então ele foi um discípulo direto de Jesus Cristo sem ter intermediários. Isso não vai acontecer com você, não fica com essa pretensão. Nós precisamos de intermediários, não para chegar até Jesus, não para orar, não para confessar pecados, mas para seguir exemplos. Nós precisamos de um Zé de Paula, de um Neto, da Dona Zenita, da Aline. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos falar, não aprendi de ninguém. Nós aqui, hoje, nós estamos sempre aprendendo de alguém. Mas o apóstolo Paulo era aquele que aprendeu diretamente de Jesus. No entanto, não é porque ele aprendeu de Jesus que ele seria automaticamente aceito. Ele chegou e ele precisava que pessoas estendessem a mão para ele, para dar as boas-vindas. Então nós também, como crentes, precisamos estender os nossos braços, nossas mãos, para aceitar o recém-chegado. Seja um recém-chegado convertido ou um recém-chegado não salvo ainda. Nós precisamos sempre dar as boas-vindas. Nosso coração precisa estar sempre aberto para receber as pessoas. Nós não precisamos receber as crenças das pessoas. Não precisamos receber os ensinos das pessoas, principalmente as que não são crentes. Mas nós precisamos receber as pessoas, para que através das nossas vidas, essas pessoas sejam edificadas, se elas são crentes, ou que elas sejam salvas, se elas não forem crentes ainda. E o apóstolo Paulo, um crente já, ele foi bem recebido. Pessoas ficaram um pouquinho preocupadas, será que a gente pode confiar nesse homem? Mas o medo se desfez quando essas colunas da igreja o receberam, o Tiago, o Pedro e o João. Então, essas pessoas recebendo Paulo, isso dava mais tranquilidade para o corpo de Cristo ali em Jerusalém. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 11, sobre aceitação ainda, que devemos aceitar os outros grupos. Opa, aqui já é mais perigoso, né? Nós temos que aceitar outros grupos? Sim. Todos aqueles grupos que creem em Cristo Jesus como Salvador, nós precisamos aceitar. Mas vamos falar de algumas coisas um pouquinho mais tarde. Vamos ver os versículos. Versículo 11, alguém pode ler? Nós estamos em Gálatas 2. Gálatas 2, 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Bom, se você pensa que na Bíblia existe joguinho de compadre, não existe. Não existe isso na palavra de Deus, pelo menos com servos de Deus, os fiéis. Com servos de Deus que entendem o que é a doutrina verdadeira. Vocês lembram que eu falei que alguém estendeu as mãos, deu as boas-vindas para o recém-chegado? O recém-chegado era Paulo. E quais foram os três que deram as boas-vindas? Pedro, Tiago e João. Esses três deram as boas-vindas. É que eles estavam no barquinho. É Pedro, Tiago e João no barquinho. Nunca esqueça
desse cântico que você não falha. Agora, se uma pessoa me recebe bem, quase que eu fico devedor a ela, né? Eu me lembro quando eu cheguei, todo mundo estava desconfiado, mas você deu um crédito para mim. Nunca vou esquecer o que você fez. Agora, o apóstolo Paulo, no versículo 11, diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, que era o lugar da onde Paulo veio, né? Resisti-lhe face a face. Agora, quer dizer que eu te recebo bem e você me dá uma bronca? Então, o apóstolo Paulo, ele separava muito bem as coisas. Muito obrigado, Pedro, porque você me recebeu quando eu fui em Jerusalém. Agora, Pedro, você não está agindo bem. E não é porque você me fez uma gentileza lá atrás que eu não vou falar do seu erro agora. Então, não tem joguinho de compadre na Bíblia. Talvez nós estejamos acostumados com isso, a nos tornarmos coniventes. Conivente quer dizer aceitar o erro um do outro porque são amigos, ou porque estão ligados com algum outro tipo de vínculo. Mas Paulo resistiu face a face, Pedro. Isso é um termo muito forte, resistir a alguém face a face. A gente parece que já vê o dedo em riste, né? Apontando para o nariz do outro. Você não fez certo. E o que será que Pedro fez de tão errado? A gente já sabe que Pedro fazia muitas coisas erradas, né? Mas o que será que ele fez dessa vez? Um homem já transformado, mas que também pode errar. Pedro se tornou repreensível. Às vezes nós nos tornamos repreensíveis. Podemos acertar muitas vezes na vida cristã, nos relacionamentos, mas quando nós erramos, precisamos ser humildes para aceitar também. Versículo 12, alguém pode ler? Com efeito, antes que chegaram alguns da parte do diabo, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Notaram qual foi o erro de Paulo, ou de Pedro? Pedro, ele comia bem com os gentios e também com os judeus. Ele conseguia fazer isso muito bem. Mas ele queria fazer uma média. Quando essas pessoas se misturavam, ou aqui no caso, quando chegaram alguns da parte de Tiago veio de Jerusalém, né? Quando chegaram ali, então ele começou a temer os judeus, as pessoas da circuncisão, os judeus, e aí parece que ele já não tratava mais com deferência, ou seja, com respeito, com amizade, os gentios. Ele fazia esse jogo. Imagina então se você tivesse vergonha de mim. Não sei se isso acontece. Na igreja acho que não, mas fora da igreja. Aí estivesse em algum lugar, no seu trabalho, na rua, você estivesse conversando com alguém e eu chegasse. E você meio acanhado, envergonhado, você começa a me tratar com frieza, que normalmente você não me trata com frieza, né? Nunca você me trata. O que eu ia achar disso? Eu ia achar muito estranho. Poxa, na igreja você me trata de um jeito, agora perto dos seus amigos, parece que eu sou um estranho. Isso não é, eu não estou falando eu, Pércio, tá? Qualquer pessoa, um ou outro. Nós temos que tratar as pessoas da mesma maneira em todos os lugares, concordam? Eu não posso deixar você passar vergonha, você ser desprezado, quando eu estou em outro ambiente, te ignorar. E é isso que Pedro estava fazendo. Ele estava desrespeitando os gentios, porque os judeus estavam chegando. Aí no versículo 13...
E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O que é dissimulação? Será que alguém pode dar uma definição aí? O que é dissimulação? Fingimento. Hã? Fingimento. Fingido. Até o Barnabé caiu na de Pedro. E o próprio Barnabé, e olha que Barnabé era um homem de Deus, era um homem muito correto, era o filho da consolação, e agora ele mesmo está fingindo. Talvez ele quer fazer uma média. É comum quando pessoas importantes, entre aspas, chegam num ambiente, a gente muda o jeito de falar, muda o jeito de se comportar. Eu me lembro quando eu estava trabalhando numa determinada empresa, e aí iam vir a gente falava as batata grande de outro país. Então eles iam visitar a nossa filial. Compraram vasos caríssimos, com coisas plantadas, umas palmeiras dentro do vaso, umas coisas bem caras. Mudaram tudo, todo mundo não podia mais de roupa normal, assim, do dia a dia, tinha que ir com roupa social, porque eles queriam fazer uma imagem diferente dos funcionários e da empresa. Foi uma coisa muito artificial. E é assim que Pedro, e agora Barnabé também, estavam agindo, porque Tiago estava chegando ali, ou pessoas da parte de Tiago, e ele queria, não tem uma gíria assim, ficar bem na fita, não é assim? Queria ficar bem na fita. Mas ele se enganou muito, porque nunca os crentes falaram, olha, para nós sermos bons crentes, nós temos que tratar bem os judeus e temos que desprezar os gentios. Ou nós temos que tratar melhor os judeus e tratar de um modo inferior os gentios. Nunca aqui na igreja foi ensinado que as pessoas que são mais fiéis à igreja são tratadas de maneira diferente. Os que dão mais oferta, ou qualquer outro tipo de deferência. Deferência quer dizer tratar melhor, né? Um ao outro. Não, a Bíblia não ensina isso. E nós não devemos cair na de Pedro nem de Barnabé. Então por isso que Paulo resistiu face a face. Embora Pedro tinha feito uma gentileza para Paulo ali atrás. Pastor, sem atrapalhar o raciocínio seu, posso Sim. falar um negócio? Pode, claro. É interessante nesse versículo aqui, que é um segmento religioso que coloca Pedro numa posição bem grande diante da igreja. Aqui ele era inferior também a Tiago, né? Porque aqui o chefe é o Tiago, né? É verdade. Quem manda aqui na igreja da época, né? Isso. O presidente não da que igreja. ele usufruísse disso de maneira Exatamente. rude, né? Mas ele é o chefe, né? Pedro é inferior a alguém na igreja, né? Ótima observação. Versículo 14. Quem pode ler? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse às cetas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeu? Que pergunta mais constrangedora, né? Nesse texto, quase sempre a gente lembra de Pedro. Nós lembramos que Pedro é quem fez essa discriminação, mas vamos lembrar que foi Barnabé também. Então foram os dois, eram culpados disso, mas parece que Pedro, levando aí a dianteira, é que leva a bronca também. E o apóstolo Paulo era um judeu convertido, era alguém que conseguia ver a injustiça. Ele não ficava defendendo um e menosprezando o outro, não. Ele viu que os gentios estavam levando a pior nesse relacionamento. Porque Pedro
estava tentando fazer uma média, e aí obrigando agora os gentios a viverem como judeus. Então não estava sendo nada bom o que ele estava fazendo. Meus irmãos, nós precisamos aceitar os outros grupos. E aqui nós entramos num ponto bem difícil, porque, por exemplo, aqui na igreja, os pregadores, e esse aqui também, está sempre falando dos falsos ensinos, e às vezes até mencionando grupos por nome. Mas isso não quer dizer que nós não aceitamos essas pessoas como irmãos em Cristo. Claro, alguns não são irmãos em Cristo, mas nós sabemos que alguns são, e agora eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tem alguns grupos que acreditam que o Espírito Santo está mandando a igreja falar em línguas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que na igreja não tem que ter línguas, nem língua angelical, nem língua estranha, nem língua espiritual, nem outros idiomas. A não ser alguns idiomas quando o pregador não fala a nossa língua, então tem um intérprete, né? Isso já é outra coisa. Mas eles acreditam que o batismo do Espírito Santo tem que ter essa evidência de falar em línguas. Eu não acredito nisso, eu acho que isso é prejudicial. Isso faz com que a gente coloque algumas pessoas na igreja superiores e outras inferiores, e Deus não quer isso. Eu acho que está completamente errado. Mas está longe de eu dizer que não são irmãos em Cristo. Eu acredito que eles têm uma compreensão errada desse ensino. Mas se eles creem em Cristo Jesus como Salvador, que morreu pelos pecados deles e tudo mais, são meus irmãos em Cristo. E a outra coisa, eu falo isso na minha igreja, não na igreja deles. Se algum dia eu for pregar na igreja deles, eu não vou falar desse assunto. Se eles pedirem para eu falar desse assunto, eu vou falar, olha, a liderança de vocês é que deve instruir vocês sobre isso. Então nós precisamos separar bem as coisas. Não é uma questão de algum tipo de ensino errado. A questão é não aceitar o outro como se não fosse um irmão em Cristo. E tem vários grupos assim, meus irmãos. Tem alguns grupos que provavelmente eu jamais nem entraria na igreja deles. Não seria, nem aceitaria para pregar, pode ser. Mas isso não quer dizer que nós não os consideramos como irmãos em Cristo. Então, e muito mais naquela época, em que não havia esse monte de grupo que nós temos hoje. Só havia um grupo, o grupo dos cristãos, digo dos salvos, né? Então, não tem judeu e gentil. O apóstolo Paulo já deixou isso bem claro. Não tem livre, escravo, homem, mulher, judeu, gentil, não tem diferenças. Mas todos somos irmãos em Cristo. Agora, como que nós fazemos para aceitar outros grupos? Ou aceitar outras pessoas? Outros grupos podem ser da nossa própria igreja, tá bom? Talvez na sua cabeça, eu não quero dar ideias para você, talvez na sua cabeça você comece a fazer alguma divisão de pessoas que são mais crentes e pessoas que são menos crentes, que são mais espirituais e menos espirituais. Como eu disse, eu não quero dar ideias, mas talvez você tenha algumas discriminações na sua cabeça, no seu coração. Como não fazer isso? A primeira coisa é não ser dissimulado, não seja fingido. Como eu falei, por exemplo, de línguas, e tem outros assuntos também, eu falaria para qualquer pessoa, não ia abrir esse assunto com ela. Mas se ela perguntasse, ou se precisasse saber, ela ia saber a minha opinião sobre esse assunto. E pode ser até pessoas da mesma família, porque há crentes nas nossas famílias, e às vezes nós pensamos diferente, mas nós não precisamos brigar por causa disso. Nós precisamos ser sempre mansos, gentis, e vamos ser firmes com as nossas convicções.
A Bíblia nunca ensina que você tem que sair por aí brigando com as pessoas. Então, não ser dissimulado, não ser fingido. Mostre o que você pensa realmente. E também não impor obrigação sobre as pessoas. Eu sei que algumas pessoas, elas não acreditam, por exemplo, na criação de Gênesis. São irmãos em Cristo, mas alguns não acreditam do jeito que está em Gênesis. Eu já sei que a pessoa pensa daquele jeito. Eu não preciso ficar impondo para ela a doutrina que eu acho correta. Mas nós precisamos ter as nossas convicções. Muitas vezes nós ensinamos em escolas, né? E até em igreja, seitas e heresias. Aí nós citamos o nome dos grupos, das seitas, um histórico, de onde veio, o que eles creem, e em terceiro ponto, a refutação, que é nós provando biblicamente que eles estão errados. Isso é estudo de seitas e heresias. Esse estudo serve a um propósito. Sabe qual é? É você se fortalecer naquilo que você crê, nas suas convicções. Não é para tentar mudar o outro grupo. Não é para brigar com outro grupo. Mas é para você ter convicção daquilo que você crê. E talvez ele vai ter o mesmo estudo de seitas e heresias, ele vai colocar o nosso grupo como seitas. Então eles vão se fortalecer. Mas quando nós queremos brigar uns com os outros, nós não estamos cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Então o Pedro estava muito errado em fazer isso. Nós não devemos ser dissimulados, fingidos, e nós também não devemos impor aquilo que nós cremos para as outras pessoas, mesmo que estejamos certos. E também nós temos que ver nesse assunto de aceitação, não apenas que temos que receber o recém-chegado, que nós temos que aceitar outros grupos, mas também que nós temos que buscar o nosso exemplo em Cristo Jesus. Qual é o exemplo que Cristo nos dá sobre aceitação? Ele nos aceitou. Não é bastante isso? O que você tinha para oferecer para Cristo Jesus? Nada. Mas Ele te aceitou quando você ainda era fraco, quando você ainda era pecador. Ele te aceitou nesse estado. Claro que você se arrependeu dos seus pecados, mas ninguém aqui se tornou melhor porque se arrependeu dos seus pecados. Arrepender-se dos pecados não faz ninguém melhor. Por exemplo, se eu quebrar um vaso, um copo, um prato, estou muito arrependido do que eu fiz. Mas aquilo não vai fazer o prato, ou aquele vidro, juntar os cacos. Foi quebrado. Então, arrepender-se não faz de você uma pessoa melhor. Jesus Cristo não precisou se arrepender de nada. Então, Ele era uma pessoa melhor do que todos nós. Ele é santo. Versículo 15. Alguém pode ler? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. 16 também, Joãozinho? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Cristo nos aceitou na base da fé. O que nós oferecemos? A única coisa foi fé, confiança. Nós cremos na morte dele por nós. Mas isso não nos faz pessoas melhores. Se alguém está se afogando e o outro joga um pedaço de tábua ali, para ele se agarrar, ele se agarra e ele chega até a margem, ele pode se orgulhar, eu sou o cara bom mesmo. Não?
Você fez aquilo que qualquer um faria na sua situação. Você se agarrou à tábua da salvação. Então o que nós fizemos foi apenas nos agarrarmos à tábua da salvação, que é Cristo Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém. O Senhor Jesus é quem é santo, é gracioso e nos aceitou quando nós estávamos morrendo. Versículo 17. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Cristo não trabalha para o pecado. Ministro quer dizer servo. Ele não trabalha para o pecado. Mas nós trabalhávamos para o pecado. Então o fato de Cristo Jesus nos justificar, isso não quer dizer que Ele desceu o nível dele. Não, Ele simplesmente foi misericordioso e nos aceitou, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos um grande exemplo. Toda vez que você pensar, eu não aceito essa pessoa, pensa se Cristo agisse da mesma maneira para com você. Acho que eu não vou aceitar essa pessoa não. Vou aceitar o outro, esse aqui não. Já pensou se você fosse aquele que ele dissesse, eu não vou te aceitar? Então esse é um grande exemplo que nós precisamos aceitar as pessoas. Como eu disse, nós não precisamos aceitar o erro das pessoas, mas precisamos dar as boas-vindas para elas conhecerem a verdade. Versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destino a mim mesmo, me constituo transgressor. É como se ele tivesse, Paulo, né, se justificando para Pedro. Pedro, eu te dei uma bronca dessa, porque se eu não falasse diretamente com você, o que ia acontecer? Eu estou edificando algo. O que eu estou edificando? Que nós somos aceitos em Cristo Jesus sem as obras. Agora, se eu concordasse com você, eu estou destruindo tudo aquilo que eu estou pregando. Eu não posso fazer isso. Então você tem que aceitar os gentios e não impor sobre eles regras dos judeus. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O judeu precisava, e o judeu convertido hoje também precisa saber, que ele não serve mais à lei de Moisés. Por melhor e bonitas que fossem as festas, por exemplo, aqui é um terreno perigoso que eu estou falando, porque tem muitos judeus convertidos que ainda praticam as festas judaicas antigas, mas elas eram sombra daquilo que viria, Cristo Jesus. Cristo Jesus já cumpriu todas as festas. Em Cristo Jesus nós já temos o nosso sábado, por exemplo. Então nós não precisamos voltar aos rudimentos, aqueles princípios da lei de Moisés. Aquilo lá já está para nós encerrado. Então Pedro precisava entender isso. E hoje os crentes precisam entender, nós não voltamos para a lei de Moisés, para nada. Ela não serve para nós mais. Eu estou crucificado com Cristo. O que a lei exige? A morte. E eu já morri com Cristo Jesus. Veja o versículo 20. Alguém pode ler? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo já me aceitou. E não apenas Ele morreu por mim, mas eu morri com Cristo. É o que Romanos nos ensina, Gálatas nos ensina. Sendo assim, meus irmãos, nós somos alvo da graça de Cristo Jesus. Nós não precisamos mais servir a lei de Moisés, não precisamos mais impor sobre as pessoas nenhum tipo de lei.
A nossa mensagem é muito mais simples que alguns crentes pensam. A nossa mensagem é reconhecer que Deus é santo, que Ele criou todas as coisas, que nós somos pecadores, que Cristo morreu por nós e que se nós aceitarmos a morte de Cristo pelos nossos pecados, colocando a nossa confiança nessa verdade em Cristo Jesus, estamos salvos. Essa é a nossa mensagem. Não tem mais o que você colocar. Lembra do sinalzinho de mais? Você não tem que colocar mais nada depois dessa mensagem. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu de que maneira? Em vão. Se é para seguir regras, para sermos aceitos por Deus, então para que Cristo morreu? Cristo morreu para morrer a nossa morte. Nós não devemos mais nada para a lei, não devemos ensinar ninguém a cumprir a lei de Moisés. Então Cristo nos aceitou sem obras. Você não fez nada para ter a sua salvação, exceto crer em Cristo Jesus. Só isso. Nós fomos crucificados com Cristo e Ele morreu por nós. Ele nos aceitou. Então esse foi o estudo do capítulo 2 de Gálatas, sobre aceitação. Estender a mão, acolher ao recém-chegado. Então olha na sua vida se você está acolhendo ao recém-chegado. Na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua vida. Também aceitar outros de outros grupos. Mesmo que algumas pessoas na igreja pensem um pouquinho diferente de você em alguns aspectos, por exemplo, criação de filhos, maneira de lavar a louça, maneira de capinar, né, seu Zé de Paulo? Cada um tem um jeito de capinar. Pois é. Maneira de pegar um machado e rachar uma lenha. São coisas à toa, né? Mas tem coisas que nós achamos que é muito importante. Maneira de carregar a Bíblia, maneira de abrir a Bíblia, maneira de fechar o olho na hora da oração ou não fechar o olho na hora da oração, né? Então são várias coisinhas que você não pode usar como regra para as pessoas, mas você tem que aceitar as pessoas e não impor sobre elas as suas regras que você acha que são regras muito bíblicas. E às vezes não, são apenas costumes que você ganhou da sua casa, do seu lar e do seu entendimento mesmo. E como exemplo de aceitação, é claro, é Cristo Jesus. Ele nos aceitou quando nós ainda éramos pecadores, fracos, débeis, né, como diz a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos e vocês uns aos outros, assim como eu preciso fazer. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque somos aceitos no Teu Filho amado, Cristo Jesus. Pedimos a Deus que também aceitemos as outras pessoas, sejamos para elas um farol para o perdido, sejamos para as pessoas que estão longe do Senhor, aquela atração para Cristo Jesus. Usa grandemente as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.